Muito bem, meus caros. Vamos lá então resolver essa prova de 2023 da UFPR. Logo de início a gente tem uma questão sobre capacitores, que é um assunto que aparece com muita frequência neste vestibular. Vamos ver do que se trata. Capacitores são elementos de circuito que podem armazenar energia quando submetidos a uma diferença de potencial. Num dado circuito, deseja-se que um capacitor de capacitância C armazene uma energia de 8 milijoules. O Mzinho é o submúltiplo da unidade que equivale a 10 a menos 3, né? A gente pronuncia mili. Quando submetido a uma diferença de potencial, que a gente representa aqui por ΔV, de 4 volts entre seus terminais. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância deste capacitor. Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar de uma equação um pouco específica aqui, que é a fórmula da energia armazenada pelo capacitor, que é essa aqui, ó. A energia armazenada pode ser expressa como C vezes a diferença de potencial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, para a prova da UFPR, como a gente tem aqui um assunto bastante recorrente, que é a prova o assunto de capacitores, eu sugiro fortemente ficar atento quanto a essas equações específicas. Eu vou colocar aqui a energia, 8 vezes 10 a menos 3. No lugar do C de capacitância não coloco nada, né? Aquilo que a gente vai descobrir. E no lugar do ΔV você coloca a diferença de potencial, que é 4. Aí eu dou uma elevadinha ao quadrado. E aí depois eu divido por 2. 8 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a C vezes 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 geralmente dá 8, né? Vezes o C. Olha só que fácil. A capacitância é 1 vezes 10 a menos 3 farads, que é a unidade usada para se expressar a capacitância, o famigerado 1 milifarad, conforme aparece aqui na letra B desta questão. Tudo bem, meus queridos? Então, mais uma vez, reitero a importância de ficar atento quanto a essa questão de capacitores nessa prova, beleza? Bora que bora. Meus caros, a gente vai resolver agora essa próxima questão, que é o assunto historicamente que mais aparece na prova da UFPR. Unidades de medida. Se liga só. A medição de grandezas físicas envolve o uso de unidades que sejam apropriadas a essas grandezas. Uma dada grandeza pode ser descrita por mais de uma unidade de acordo com a situação envolvendo essa grandeza. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade utilizada para medidas de tempo. Pô, UFR, tá de sacanagem comigo, né? Colocar uma questão desse tipo, meu, provavelmente é a questão mais fácil de um vestibular bastante concorrido de todos os, sei lá, últimos 10 anos. É óbvio que a gente está falando sobre o segundo. Unidade de medida de tempo é o segundo. Metro é unidade de distância. Newton é unidade de força. Volt é a unidade de tensão, que é a unidade de temperatura. Pô, só pode ser o segundo, né? Não tem nem o porquê a gente ficar se enrolando muito nessa questão, tá? Essa deve ter sido uma questão com um altíssimo índice de acerto. Mas é fácil, é fácil. Mas é aquela história, né? É fácil para todo mundo. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Muito bem. Nessa questão de número 12, nós temos uma questão sobre força centrípeta. Se liga aqui, ó. Um dado objeto de massa m constante descreve uma trajetória circular de raio r1 com uma velocidade tangencial de intensidade v1. Para fazer isso, ele necessita de uma força centrípeta de intensidade f1. O mesmo objeto agora é colocado numa outra trajetória circular de raio r2 com uma velocidade constante, aqui eu errei, chamada de V2, e necessita agora uma outra força centrípeta de intensidade F2 para executar esse movimento.
Sabe-se que a velocidade da trajetória 2 é o dobro da trajetória 1 e que o raio da trajetória 2 é o dobro do raio da trajetória 1. Ele quer que você determine a razão entre as forças centrípetas nestas duas situações. Razão é dividir uma coisa pela outra, né? Então, como a gente vai fazer a razão entre as forças centrípetas, vale lembrar que força centrípeta é determinada dessa maneira. V² dividido pelo raio. Então, eu vou começar aqui ao lado. Ó. A razão entre a força centrípeta na situação 2 e na situação 1 pode ser escrita assim. Ó. Primeiro eu vou escrever a fórmula da força centrípeta na segunda situação, que é massa velocidade 2 ao quadrado dividido pelo raio 2. Aí eu vou dividir pela fórmula da força centrípeta na primeira situação. Massa, velocidade 1 ao quadrado dividido pelo raio. Estamos diante de uma divisão de duas frações. Numa situação como essa, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai fazer assim, ó, m V2 ao quadrado sobre o raio, multiplicado pelo inverso, R1 sobre mV1 ao quadrado. Vocês podem perceber que aparece m em cima e embaixo, eu posso simplificar, e agora eu vou substituir esta relação aqui e essa aqui. Onde tem V2, eu vou colocar 2V1, onde tem R2, eu vou colocar 2R1. No lugar do V2, eu vou colocar 2V1, vou elevar ao quadrado. Onde tem aqui ó, R2, eu vou colocar 2R1, vezes R1 dividido por V1 ao quadrado. Elevando 2V1 ao quadrado, a gente vai ter 4V1 quadrado sobre 2R1 vezes R1 dividido por V1 ao quadrado. Agora se liga, ó. R1 embaixo, R1 em cima, V1 quadrado em cima, V1 quadrado embaixo, eu posso simplificar, e no final das contas sobrou aqui ó, apenas o 4 dividido pelo 2, o que dá 2. A razão entre as forças centrípetas ser igual a 2 significa que a força centrípeta na situação 2 é 2 vezes maior do que a força centrípeta na situação 1. Firmeza? Vamos para a próxima. Muito bem, minha gente. Nessa questão de número 13, a gente vai ter uma questão de resolução meio imediata sobre ondulatória. A gente só vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com as unidades de medida dessa questão. Vamos ver se eu me explico um pouquinho melhor. Deseja-se construir uma onda sonora num dado meio onde a velocidade seja de 350 metros por segundo. A frequência f dessa onda deve ser de 50 kHz. Moçada, 50 kHz é a mesma coisa que 50.000 Hz. Né? O quilo, representado pela letra K, é o múltiplo da unidade que equivale a 1000. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do comprimento de onda. Comprimento de onda a gente representa pela letra lambda. De cara, a gente pode usar a fórmula do venha lamber ferida para calcular o valor deste comprimento de onda. A velocidade é 350, o comprimento de onda eu vou buscar e a frequência é de 50.000. 50.000 eu acho que é melhor a gente escrever aqui como 50 vezes 10 na terceira. Não usa tanto número, vai facilitar um pouco as operações. Para a gente calcular o valor do lambda, eu pego esse 50 vezes 10 na terceira, que está multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo, e aí você faz 350 dividido por 50 dá 7. 10 na terceira, quando passa para o numerador da fração, ele inverte o sinal do expoente. O que era 3 se transforma em menos 3 metros. Ora, esse 10 na menos 3 aqui, ó,
é um submúltiplo da unidade chamado de mili, que a gente representa pelo M minúsculo. Você já deve ter ouvido falar nos miligramas. A mesma coisa acontece aqui. Como esse 10 a menos 3 está aparecendo aqui, e que equivale a mili, nós tiramos que o comprimento de onda vale 7 milímetros. O famoso 7 milímetros, como aparece aqui nessa letra D. Tudo bem? Aqui a gente não teve que tomar cuidado com unidade de medida, só no final tomar cuidado com a interpretação daquele resultado. Nessa questão de número 14, a gente tem uma questão de resolução praticamente imediata sobre calorimetria. Veja só. Um dado objeto de massa constante 300 gramas, ele se encontra a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. O seu calor específico vale 0,4 joules por grama grau Celsius. E esse objeto passa por um processo termodinâmico que retira uma dada quantidade de calor, de modo que a temperatura dele cai para 10 graus Celsius sem mudar de estado físico. Em todo o processo, o calor específico é constante. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de calor que foi retirada do objeto durante esse processo. Bom, eu acredito que quem já está familiarizado com as questões de termologia vai lembrar que para calcular a quantidade de calor, quando há uma mudança de temperatura, a gente usa a fórmula do Quimacete. A gente não precisa transformar nenhuma unidade de medida aqui, são todas unidades compatíveis. Só lá no finalzinho da conta a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste. A massa desse objeto é 300, o calor específico é 0,4 e a variação de temperatura, sempre a temperatura final, que é 10, menos a inicial, que é 30. 300 vezes 0,4 vai dar 120. E 10 menos 30 dá menos 20. Se você fizer o produto destes dois, o resultado vai dar menos 2.400 calorias. Veja que todas as opções estão expressas em kJ, que é um múltiplo da unidade que equivale a 1.000, sinal de que a gente precisa fazer essa conversão para kJ, o que é feito dividido por 1.000. E isso vai dar 2,4. O que significa essa quantidade de calor negativa aqui? Significa apenas que o corpo perdeu calor. Afinal, se o corpo tem a sua temperatura reduzida, é porque ele está perdendo calor. Então, a quantidade de calor ser negativa, aí, nesse caso, tem esse único significado de perder, no caso, 2,4 kJ de calor. Beleza? Vamos que vamos. Muito bem, meus caros, vamos a essa questão de número 15 aqui, que é uma questão sobre eletromagnetismo. Veja só. Uma partícula contendo uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, já vou registrar essa informação aqui. A carga elétrica desta partícula de 1,6 vezes 10 na menos 19 entra em uma região onde há um campo magnético de intensidade 1 Tesla. Está aqui o campo magnético, a gente representa pela letra B, né? Com uma velocidade de módulo V. Sobre ela passa a agir uma força magnética de intensidade 3,2 vezes 10 na menos 16 newtons. Vezes 10 na menos 16 newtons. O ângulo entre os vetores velocidade e o campo magnético vale θ. E sabe-se que o cosseno do ângulo θ vale raiz de 3 sobre 2 e o seno é de 1/2, ou seja, o ângulo é de 30 graus. Considerando as informações apresentadas, ele quer que você determine quanto que vale o módulo da velocidade dessa partícula. Quanto que vale essa velocidade? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Que há uma equação do eletromagnetismo que relaciona todas essas variáveis que eu aí identifiquei, que é a fórmula da força magnética que age sobre uma partícula. Força magnética é o módulo da carga
vezes a velocidade, vezes o campo magnético, multiplicado pelo seno do ângulo em questão. Isso significa que a gente vai usar o seno do ângulo. O cosseno do ângulo aqui é um distrator. A gente não vai usar essa informação. Posto isso, vamos substituir os valores e começar a resolução. A força aqui vale de 3,2 vezes 10 na menos 16. Isso vai ser igual à carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, multiplicado pelo v de velocidade, que é o que a gente vai descobrir, vezes o b, que é o campo magnético, e vale 1. E aí eu multiplico pelo seno do ângulo, que vai ser justamente a informação de ângulo que a gente vai usar, que é igual a 1/2. À esquerda do sinal de igualdade eu não mexo em nada, deixo ali o 3,2 vezes 10 a menos 16. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, um elemento neutro da multiplicação. Então eu vou fazer essa divisão do 1,6 pelo 2 aqui. Isso vai dar 0,8 vezes 10 na menos 19, multiplicado pelo v de velocidade. Agora, para a gente descobrir o valor de v, eu vou pegar esse termo aí que está multiplicando, o 0,8 vezes 10 na menos 19, e vou passar para o outro lado da equação dividindo. Se você fizer a divisão do 3,2 pelo 0,8, o resultado vai dar 4, redondinho. Agora, a gente vai fazer essa divisão de potências de mesma base. Como é que a gente procede aqui? A gente conserva a base, que é o 10, pega o expoente de cima, que é o menos 16, e diminui pelo expoente de baixo, que é menos 19. Isso aqui vai dar 4 vezes 10 dá menos 16, mais 19, menos 16 mais 19 é 3 metros por segundo, que é a unidade oficial usada para se expressar a velocidade. Firmeza? Vamos para a próxima questão. Nessa questão de número 16, a gente tem uma questão de pressão, que é um conteúdo que diz respeito à área da física chamada de hidrostática. Veja só. Uma plataforma plana horizontal tem área A. Sobre ela é colocado um objeto de massa m constante que fica estático no local, sujeito apenas à força da gravidade e à força exercida pela plataforma. As forças envolvidas no problema são todas orientadas perpendicularmente à plataforma. O objeto exerce uma pressão de valor 2 vezes 10 na quarta pascal sobre a plataforma. E a massa deste objeto vale, nesse caso aqui, o valor de 600 gramas. 600 gramas. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da área A dessa plataforma. Então, a ideia é, nós temos aí um objeto que está apoiado em uma determinada plataforma e ele faz essa pressão de valor já identificado. Ele quer que você determine quanto que vale a área dessa plataforma. Vale lembrar que um objeto qualquer, quando está apoiado em uma plataforma, a força que ele exerce sobre essa plataforma é a força-peso. É por conta desse peso, desse objeto, que essa pressão vai ser gerada. Então, uma equação que reúne pressão, a força que é feita e a área a ser descoberta é justamente essa aqui. O nosso único cuidado que a gente vai ter que tomar é que essa força que é aplicada, como eu acabo de mencionar, é o próprio peso do corpo, que é calculado como a massa vezes a gravidade. Aqui a gente tem a massa expressa em grama, a gente precisa converter isso aqui para quilograma para trabalharmos somente com as unidades oficiais, 0,6, multiplicado pelo g de gravidade, que vale 10. Então, a força feita vai ser de 6 newtons nesse caso. No lugar do P de pressão, eu coloco o valor correspondente, que é de 2 vezes 10 na quarta. A força em questão vale 6, dividido pela área que eu quero descobrir. Vou trocar agora com o fim de isolar o A de área, ele de lugar, com o 2 vezes 10 na quarta, que está no outro lado. A área vai ser de 6 dividido por 2 vezes 10 na quarta. 6 dividido por 2 dá 3.
Esse 10 na quarta, que está no denominador da fração, quando ele pular para cima, ele vai pular para cima com o sinal invertido. A gente sempre inverte o sinal do expoente quando uma notação científica está no denominador e vai para o numerador. 3 vezes 10 na menos 4 metros quadrados é o valor da área. Eu sei que vai ser em metro quadrado porque a pressão está na unidade especial, que é o Pascal. A força eu me empenhei para calcular o valor dela na unidade oficial. É por esse motivo que a gente vai ficar com essa letra A do problema. Beleza? Vamos que para fechar a conta, vamos para essa questão de número 17, que diz respeito a um assunto bastante pertinente dentro dessa parte da física, dentro dessa prova de física da UFPR, que envolve gases. Veja só. Uma certa massa de gás ideal está num estado termodinâmico em que a pressão vale P0, o volume vale V0 e a temperatura vale T0, os valores iniciais. Essa massa de gás sofre um processo termodinâmico e o volume passa a ser V, a pressão passa a ser P e a temperatura passa a ser T. Sabendo que a pressão final é 4 vezes a pressão inicial e a temperatura final é 2 vezes a temperatura inicial, considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de V em função do volume inicial. Então, veja que todas as opções do problema querem que você indique o volume final. Vai ser quantas vezes o volume inicial? 4 vezes, como sugere o item C? 2 vezes, como sugere o item D? Então, a gente vai precisar lembrar que há uma equação que resolve esse tipo de problema, aqui dentro do estudo de gases, que é justamente a equação geral dos gases. P1V1T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Tudo que tem o índice 1 representa o início, tudo que tem o índice 2 representa os valores finais da pressão, do volume e da temperatura. A pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial são identificadas respectivamente por PO, VO e TO. O P2, que é a pressão final, é 4 vezes a pressão inicial. Vou registrar essa informação. 4 vezes a pressão final. O V2, que é o volume final, a gente vai representar justamente pela letra V, porque a gente quer expressar ele em função do volume inicial. E aí eu vou dividir pelo T2, que é a temperatura final, que é o dobro da temperatura inicial. Aqui, como a gente escreve algumas variáveis em função de outras, a gente pode simplificar isso aqui, pode simplificar os TO também. Vou só reescrever essa equação sem as coisas que eu cortei. Ó. VO é igual a 4V dividido por 2. Convenhamos, o 4 eu posso dividir por 2, o que vai dar 2. E aí eu escrevo o volume final em função do volume inicial dessa forma. V igual a VO dividido por 2, como a letra E está indicando. Tudo bem, meus caros? Nós vamos encerrando, portanto, essa resolução da prova da UFPR. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Fiquem atentos aí às próximas videoaulas, beleza? Bons estudos para todos. Muito bem, vamos para essa última questão então, a questão de número 18, uma questão sobre cinemática bem facinho, veja só. Um objeto de massa m constante move-se no movimento retilíneo uniformemente variado, unidimensão descrito pela equação x igual a menos 3 mais 5t mais 2t ao quadrado, em que x é a posição do objeto medida em quilômetros e t é o tempo medido em horas. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da aceleração desse objeto. Essa é uma questão fácil. Como é que a gente faz aqui? Ó? Vamos lembrar que a função horária das posições para o movimento variado, o formato geral dela, é essa aqui. Ó. Você pode perceber que o A, que é a aceleração que a gente quer descobrir, é o termo que está multiplicando o t ao quadrado dividido por 2. Veja que o número que está à frente do t ao quadrado na função horária dada pelo problema é o número 2, só que não tem o dividido por 2. Isso significa o quê?
que esse número à frente do t ao quadrado já foi dividido por 2. Aí a questão é, qual é o número que dividido por 2 dá esse 2 que está aparecendo aqui, ó? É o 4, né? Tanto é que 2 vezes t ao quadrado é a mesma coisa que 4t ao quadrado dividido por 2. Então veja que o número que multiplica o t ao quadrado dividido por 2 é justamente o 4, o que significa que a aceleração vale 4 quilômetros por hora ao quadrado, que é a unidade para a aceleração nessa questão. Beleza?